E vamos lá, estamos fechando mais uma semana, graças a Deus. Quero começar esse vídeo já falando para você que eu deixei na descrição um link de uma entrevista que eu fiz recentemente com o Dr. Giovanni Veras, que é advogado de quase 50 presos políticos, dentre eles o cacique de Sererê, que hoje se encontra refugiado na Argentina. E para você saber mais sobre essa história, sobre a condição do Tsererê, você entra nesse link, vai lá e assiste a entrevista. A gente não pode esquecer essas pessoas, tá? Bem, dito isso, vamos lá para o nosso tema de hoje, porque é muito sensível, porque mexe com a emoção de muita gente. Então, eu espero que vocês mantenham os ânimos aí para a gente comentar esses assuntos. As pessoas que aparecem aí na thumb, né, a capa desse vídeo, são pessoas muito conhecidas. Tem um deles que não é muito conhecido, mas vai ficar muito conhecido nos próximos anos, após a vitória de Donald Trump, se esta se concretizar. Se esta se concretizar, porque a gente sabe que há vários fatores aí que não dizem respeito ao interesse do povo, não diz respeito à vontade do povo, diz respeito a outras coisas. Há muitos poderes que não querem que o Donald Trump chegue lá. Esse rapaz aí, que não é muito conhecido, o nome dele é James David, mais conhecido como JD, e foi o cara que o Trump escolheu como seu vice. Ele tem 39 anos, se converteu ao catolicismo em 2019. Ele era um crítico do Trump até pouco tempo, inclusive comparava o Trump ao Hitler, para você ter uma ideia. Em 2021 se elegeu como senador com a figura do Donald Trump. E agora foi escolhido, então, como o vice na chapa do Trump. E por que eu vou falar sobre esse cidadão? Na verdade, eu vou usá-lo como exemplo para a gente tratar de outros temas. Isso envolve também essas pessoas que aí estão, que são pessoas muito queridas, muito admiradas, e que envolve o tema principal aqui do nosso assunto de hoje. Eu vi um post de um homem ajoelhado, né, numa uma imagem muito bonita ali, e a pessoa escreveu assim: esse é o vice escolhido pelo Donald Trump. Um católico muito reverente e tal. E eu fiquei feliz, claro, todo mundo fica feliz, né? Quanto mais nós tivermos nos estados pessoas que são tementes a Deus, melhor é o cenário. Porque o que nós temos visto nos últimos tempos é que o ser humano perdeu a sua referência. E a referência principal do ser humano é o Criador, é Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, se eu perco a minha referência, eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não vou conseguir agir na sociedade de modo a contribuir com outras pessoas, para que elas saibam quem são, para que essa realidade temporal seja melhor, ou seja, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Dito isso, meus caros, por que eu fui investigar, então, a vida desse rapaz? Dei uma pesquisada, lógico, não fiz uma pesquisada profunda, não, mas consegui descobrir algumas coisas sobre ele, né? Como esses pontos que eu já falei. Vi que ele é uma pessoa que não é muito amada pelos conservadores e nem pelos os esquerdistas ali, os progressistas. Ele fica ali no meio termo. É um cara que apoia o aborto, então já achei bem esquisito, assim, um católico que apoia o aborto, bem estranho, mas enfim, pode ser uma situação de que não tem muito tempo que ele se converteu, pode ser que ele não entenda, né? Ainda o catolicismo é uma religião de mais de 2000 anos e tem muita coisa aí para você entender, embora o aborto não diz respeito necessariamente ao catolicismo. O aborto ele está lá nos 10 mandamentos, não matar. Bem objetivo, né? Mas, enfim, não estou aqui avaliando a qualidade do catolicismo, do cristianismo do rapaz. Apenas chamando a atenção, porque eu vi esse post, eu tenho certeza que a pessoa que fez não fez com má intenção, mas é daqueles posts que mexem com a emoção das pessoas. Nossa, fulano de tal, pá! Aí você já pega essa pessoa e bota num pedestal, porque ele é um católico.
Elon Musk ganhou notoriedade nos últimos tempos porque se envolveu num assunto muito caro no Brasil. O Brasil já não é mais uma democracia pujante, como disse o Mourão lá no final de 2022. E o Elon Musk se meteu, então, nesse assunto que é muito caro aos brasileiros, claro, foi colocado, num pedestal. O Bolsonaro fez um excelente trabalho como presidente, um homem honesto, tudo que mostram dos ataques que fizeram contra ele depõe contra os seus detratores. Não há nada contra ele que se tenha provado. Inclusive, essa semana, a Polícia Federal disse que não há nenhuma razão para prender o Bolsonaro. O áudio divulgado também mostra ali que não mostra que o Bolsonaro queria proteger o Flávio, né? Muito pelo contrário. Enfim, tudo de positivo que o Bolsonaro fez está sendo mostrado para quem quer ver, né? Mas não é porque o Bolsonaro foi um presidente sensacional, que eu vou colocar ele num pedestal. Donald Trump, um cara que conseguiu manter aí durante os seus 4 anos de governo o mundo em paz, né? Não teve guerra iniciada ali durante o seu governo, diferentemente do Biden. O cara pegou na mão do Xi Jinping, né? Então, o Donald Trump, que é uma peça que as pessoas não querem aí que seja o presidente dos Estados Unidos. Enfim, eu usei o JD para a gente iniciar esse assunto só para dizer o seguinte, e todas essas figuras aí que eu acabei de relatar são seres humanos, passíveis de acertos e de erros. E eu digo isso porque muitas vezes em que eu comentei algum assunto relacionado, por exemplo, ao Bolsonaro, que é a figura mais próxima de todos nós aqui, porque foi o presidente do país e foi muito injustiçado, continua sendo injustiçado, tentaram matar o cara. E há muita gente querendo tirar ele fora do jogo. Há muita gente pilantra colada no Bolsonaro hoje, tirando proveito da imagem dele, por mais que ele se resguarde. Porque o Bolsonaro hoje ele é uma pessoa extremamente, conversando com pessoas que são muito próximas dele, sensível, assim, tem uma dificuldade de deixar as pessoas se aproximarem porque ele tem medo. Mas ainda assim está cheio de pilantra ali em volta dele, tirando proveito da figura dele, né? Então, assim, muitas vezes eu comentando sobre o Bolsonaro, eu falo assim, gente, mas ele não é perfeito, ele também erra. Ele não erra! Né? E gente me xingando e tal. Então, assim, isso é um sinal de idolatria. Se você não consegue compreender que uma figura como o Bolsonaro, com todas essas qualidades que eu falei, que é um cara que erra, você tem o Bolsonaro como ídolo. Nem ele se vê assim. Ele diz, eu erro. E como já assumiu erros dele, todo mundo erra. Se é ser humano, erra. Então, assim, o ponto aqui não é criticar nenhuma dessas figuras, mas se alguma dessas figuras ou todas essas figuras estão num pedestal para você por uma determinada razão, tire. A gente não pode colocar nenhum ser humano, nenhuma coisa no lugar de Deus, tá? O Elon Musk, por exemplo, estava falando há pouco, né, uma figura emblemática, que chamou muita atenção do brasileiro, mas é um cara que está aí na estrada há muitos anos, né? Ele é um visionário, um empreendedor nato. Desde criança o cara empreende, tem uma história em uma das biografias dele que conta que ele foi morar na África do Sul e aí as pessoas tinham muita grana ali, mas às vezes não tinha com o que gastar, porque não tinham onde comprar. Por exemplo, na época da Páscoa, então não tinha muitas possibilidades ali de ovos de Páscoa, por exemplo. Então ele se reunia com os primos e eles compravam chocolate, faziam ali os seus próprios chocolates e montavam um kit de guloseimas e vendia ali caríssimo, né? E ganhava muito dinheiro. Então, desde criança, ele é um cara visionário. Ok, parabéns para ele, um cara super inteligente. A família dele é uma família ali de gênios, né? Tem chamado atenção para muita coisa, tem sido uma peça muito importante, por exemplo, para chamar atenção para essa questão da ideologia de gênero, para os problemas das universidades, porque uma coisa é a gente falando aqui, uma coisa sou eu, gente, falando aqui. Outra coisa é você pegar o cara mais rico do mundo que teve um problema, né, com a sua filha, que hoje se comporta como filho, se diz filho e, enfim, criou altas tretas com ele, foi aí que os olhos dele se abriram, você ter essa pessoa chamando atenção para esses problemas, que são problemas fundamentais.
Mas ainda assim ele é um ser humano passível de erro e passível de defender coisas não legais. Por exemplo, eu vi uma entrevista dele, um trecho de uma entrevista dele recentemente falando sobre a questão tecnológica. Muitas pessoas, inclusive, têm a tecnologia como ídolo. Colocam a tecnologia no lugar de Deus. Ah, tecnologia tudo. Ah. Cara, eu vejo a tecnologia com tanta desconfiança que vocês não fazem ideia. Porque a tecnologia, ela é algo muito bom, mas que, cara, que nos coloca numa situação de total vulnerabilidade diante de quem controla a tecnologia. Porque a tecnologia ela não nasceu dela mesma, ela nasceu de seres humanos. Ela é aperfeiçoada todos os dias. A inteligência artificial ela nasce do ser humano. A inteligência artificial ela não nasce do nada. A nossa inteligência vem de Deus, né? É um dom de Deus. Está ali entre os 7 dons do Espírito Santo: ciência, inteligência, sabedoria, conselho, fortaleza, temor de Deus e piedade. E perceba que a inteligência artificial, então, ela não gera a inteligência dela do nada. Ela é treinada. Esses dias eu estava conversando com a inteligência artificial. E aí, eu perguntei para ela sobre o Che Guevara, se o Che Guevara era homofóbico e racista. E aí ela desconversou e me chamou para outro assunto. Aí eu falei assim: eu percebo que você não gosta de conversar comigo sobre esse assunto. E aí ela comenta, fala que ele é uma figura emblemática, que a gente deve olhar com cuidado. Gente, é muito engraçado, eu ri muito, porque assim, eu conversando com a inteligência artificial e ela tentando me dar o nó, né? E aí eu perguntei, de onde vem o seu conhecimento? Aí ela fala que ela é treinada de experiências que ela tem com o ser humano, né? Ela vai aperfeiçoando ali as informações que ela tem a partir de conversas que ela tem com o ser humano, de informações que ela obtém, etc. Mas perceba o quão vulnerável a gente fica na mão da tecnologia. Nesta sexta-feira, por exemplo, houve um apagão cibernético no mundo. Cara, teve problema em aeroporto, em aviões, né? Acabei de falar aeroporto, aviões, etc. Mas teve problema em hospitais, teve problema na bolsa de valores, em bancos, etc. Então atrapalhou a vida de todo mundo no mundo inteiro, em tempo real. Então, assim, a tecnologia, para mim, é mais um elemento de desconfiança. Eu não coloco a minha consciência, a minha integridade na tecnologia. E eu acho que vai se tornar... Acho não, tenho certeza que vai se tornar um problema. Eu estava falando do Elon Musk. E aí o Elon Musk está falando justamente dessa questão da tecnologia, que a tecnologia vai cada vez mais tomar o lugar do ser humano. Ele tem interesse nisso, porque ele tem várias empresas nesse ramo de tecnologia, ele tem empresas de robôs e tal. E aí o repórter pergunta para ele, tá, então vai fazer o que com o ser humano? Porque não vai sobrar espaço para o ser humano trabalhar. E aí ele fala, aí a renda básica. De onde vem a renda básica? É uma solução globalista. Então, perceba que a tecnologia inicialmente parece uma grande resolução de problemas, porque facilita a vida. Eu tenho certeza que a tecnologia facilita a sua vida aí hoje. Ó. A gente está falando aqui agora, eu não sei onde você está, você pode estar em qualquer lugar do mundo, e a gente está se comunicando. Isso é tecnologia. Então, assim, a tecnologia, ao mesmo tempo que entra como solução de diversos problemas, ela vai avançando a tal ponto que ela gera um problema. O problema é, as pessoas não vão ter emprego. Vai gerar uma renda básica. E aí ele fala, né, sobre a questão da renda básica, a gente sabe que é uma solução globalista, como eu disse. E a gente sabe que o Estado não oferece nada para ninguém de graça. Isso vai ter um preço. Isso vai ter um preço de quê? Da sua consciência? Vai ter um preço da sua crença, das suas crenças, da sua fé? Porque na China, por exemplo... Vou falar da China daqui a pouco. Vou finalizar aqui o Elon Musk. E aí ele fala dessa questão, e aí ele fala, a gente só tem que encontrar alguma coisa para que o ser humano encontre um sentido na vida. Porque exatamente, imagina, você viver recebendo uma renda embora no Brasil a gente tenha vários exemplos, né? De pessoa que não trabalha, não estuda e vive só da renda do governo. Mas brincadeiras à parte, é um ser humano sem utilidade nenhuma.
sem utilidade nenhuma. Sua utilidade é só passar os dias nessa terra, sem utilidade nenhuma, recebendo uma renda de um governo que com certeza vai controlar tudo na sua vida. E o Elon Musk acha isso. Ele fala, ele mostra essa preocupação com encontrar o sentido para o ser humano, mas, ao mesmo tempo, ele se mostra favorável e acha que isso é uma coisa boa. Ele precisa vender o produto dele, né? E, então, por isso que a gente tem que estar sempre de olho em tudo e todos e não criar ídolos. Vamos para a China. A China é um grande laboratório desse exemplo que o Elon Musk estava falando. A gente sabe que na China há pessoas que passam fome, tá? Esse hábito dos chineses de comer tudo que é coisa, né? Passou na frente, mexeu, ele come. Não é porque os chineses são descolados, é porque na época do Mao Tse-tung, por exemplo, que é um ídolo do Lula, do Flávio Dino, da Marina Silva, mais de 50 milhões de pessoas morreram de fome. Eu vi vários documentários sobre essa passagem do Mao Tse-tung, né? Um mal mesmo na China. Por exemplo, em que as pessoas comiam os cadáveres dos familiares que morriam de fome. O familiar morria de fome e as pessoas comiam o cadáver porque não tinham o que comer. Então, foi daí que eles aprenderam a comer de tudo: inseto, rato, cachorro, gato, o que pintar eles comem, né? E ainda há na China muito disso, muita pobreza, muita miséria. Só que essa China não é mostrada. O Partido Comunista Chinês ele regula para que seja apresentada a China da propaganda. Então, vamos fazer de conta que essa China que eu acabei de falar, da miséria, né, dos campos de concentração, várias outras coisas terríveis que acontecem por lá, vamos fazer de conta que essa China não existe, que existe só a China da propaganda. Aí você fala assim, China da propaganda. Eu comentei outro dia no vídeo de uma mulher que estava mostrando, a China como é maravilhosa. Aí eu falei alguma coisa sobre liberdade. Eu estou recebendo hater até hoje. E aí teve uns caras que entraram numa noia assim, e quem diz que você tem liberdade? Você é uma escrava. Se você trabalha, você é escrava. E as pessoas começaram a questionar a minha condição social, etc. Ninguém estava falando de grana ali, de nada disso. Eu não sei se é só burrice mesmo, sei lá. Enfim, o fato é que as pessoas não compreendem, né? A pessoa acha que ser escravo é porque você tem que trabalhar. Não, meu filho, olha só, quando Adão rompeu com Deus, né? O pecado entrou no mundo, Adão e Eva romperam com Deus, Deus falou assim, para você viver você vai ter que suar, vai ter que trabalhar. Então, assim, o trabalho não é só um resultado desse rompimento de Deus com o homem, mas o trabalho também dignifica a vida, dá um sentido à vida da pessoa, né? Mas vamos lá para a China. Então, a China é super tecnológica, né? Tem de tudo, os produtos chineses bombando aí no mundo inteiro, com muita tecnologia, tal, carros caríssimos, prédios incríveis. Mas são pessoas escravas. E elas não sabem que são, porque elas não têm acesso à informação, por exemplo. Tem uma passagem no livro do Rafael Fontana, do Chernobyl, que ele fala sobre ele tá ali dando aula, né? E aí ele sugere para os alunos 1984, e depois ele é alertado para um garoto ali que possivelmente era um olheiro do Partido Comunista, mas que gostou dele, enfim, leia o livro. Mas só trazendo esse parêntese aqui. E alertou ele que ele não podia falar sobre 1984, quer dizer, uma distopia. Essas pessoas não têm acesso à informação. Elas nasceram, foram criadas e vão morrer sem saber que elas são escravas. Que não é normal você fazer crítica ao governo e desaparecer. Que não é normal você comentar sobre uma determinada situação e você ir preso. Como foi tirarem sua vida, como foi o caso daquele médico lá na época da C-19, né? O médico falou sobre o bichinho lá do laboratório e esse médico morreu. Então, assim, essas pessoas elas não conseguem associar que isso não são coisas normais. Para ela, o normal é aquilo ali, entendeu? O normal é você, sei lá, não sorrir para a câmera e aí o governo tirar pontos e te proibir de comprar alguma coisa, de viajar, entende? Então, assim, tudo tem um custo, tá? E tudo isso, para voltar lá, fala do Elon Musk, né?
defendendo ali a renda básica e não vendo problemas nisso, nessa questão da liberdade. O único problema que ele vê é na questão do sentido, que é muitíssimo importante. Muita gente na China não sabe o que é igreja, religião, etc. Não sabe. Entende? Quando a gente fala sobre liberdade, as pessoas falam, liberdade sai por aí, tirando a roupa e saindo com todo mundo. Não, não é isso. A real liberdade é a sua capacidade de poder escolher o bem. As pessoas lá não podem escolher o bem. Elas podem escolher o que o Estado determina que elas podem escolher. A religião é o partido, Deus é o partido. Entende? Então, o motivo desse vídeo é mais para trazer um alerta mesmo para você. Não é nenhuma crítica a nenhuma dessas pessoas que estão aí, né? Você vê o Trump, estão fazendo de tudo aí para acabar com a vida do cara. Tentaram pela velha mídia, tentaram pelo judiciário, agora tentaram matar o cara. Eles são imparáveis, o mal não para. E você ser desconfiado em relação a uma pessoa, e ser desconfiado, quando eu digo, é assim... Sempre ter esse pé atrás e entender que são seres humanos e que podem errar. Porque se você tem essa visão cega, imagina você, eu não estou falando que alguma dessas pessoas seja isso. Mas imagina que o sistema produza alguém que você gostaria de ver no poder. Todas as características que você gostaria de ver no poder. Defendendo as pautas que você defende, defendendo a sua família, propriedade, etc, etc, etc. E essa pessoa é posta lá com a intenção de que as pessoas confiem nela. Se você coloca essa pessoa no lugar de Deus, se você coloca essa pessoa como ídolo, quando essa pessoa começar a atender aos desejos do sistema, entenda que é uma situação hipotética. Quando essa pessoa começar a atender aos desejos do sistema e a levar pessoas para o inferno e acabar com a vida das pessoas aqui mesmo nessa terra, tá? Nessa nossa passagem, você não vai conseguir enxergar. Porque você está cego pela idolatria. Então, este vídeo é um alerta sobre idolatria. Peguei casos extremos de pessoas conhecidas, pessoas queridas, de figuras emblemáticas, mas isso pode acontecer em qualquer lugar com qualquer pessoa. Pode ser um professor, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, sua namorada, enfim. Pode ser uma coisa, né? A tecnologia, por exemplo. Pode ser um alimento. Tem gente que tem, né, idolatria pelo alimento. Quantas pessoas não morrem, tá enorme, cheio de problema de saúde, e falam, não, eu vou continuar, vou comer até morrer. E morre comendo. Então, não tenha ídolos. Esse vídeo é para falar com você sobre ídolos. Já que nós tocamos no assunto de política, eu queria só abrir mais um parêntese e lembrar aqui um capítulo do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que é um livro que me fez rir alto. Gente, eu gosto de livros que eu rio alto. Tem uns livros sérios, né? Às vezes até chatos de ler, assim, que a gente precisa aprender. Mas eu gosto desses livros, assim, que eu consigo rir alto, né? Gosto muito do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Um outro livro que eu gosto, Como Perder Amigos e Irritar Pessoas, são livros que ri alto. E aí tem uma passagem, eu vou fazer um resumo do livro para quem não leu. O livro é o seguinte, é um diabo velho mandando cartas ao seu sobrinho, ensinando o seu sobrinho como destruir a vida das pessoas, como entrar na vida das pessoas. Então, o seu sobrinho vai relatando várias brechas que o indivíduo da história tem na sua vida e o diabo velho vai ensinando ao sobrinho como entrar nessas brechas para ocupar espaços. E aí ele tenta de várias formas. Ele vai tentar entrar na fresta ali de alguma confusão familiar, ele vai entrar em alguma dúvida que o camarada tem em relação à religião, né? Porque o cara vai, né? Ele vai instruir o sobrinho a colocar na cabeça do cara, olha, coloca na cabeça dele que lá na igreja tem gente errada. Só que assim, olha só a importância da gente ter liberdade para pensar, né? Porque todo lugar tem gente errada. E a importância da gente ter cuidado com os ídolos. Porque às vezes as pessoas, por exemplo, vou abrir outro parêntese, um parêntese dentro do parêntese. Por exemplo, quantas pessoas não abandonam sua fé porque elas colocaram um ídolo, fizeram de algum líder o seu ídolo. E aí esse ídolo, né, esse líder cai e ele leva todo mundo pro buraco. Porque aquela pessoa colocou aquele líder no lugar de Deus. Entendeu?
Porque quando você é uma pessoa livre, você consegue ver que você vai entrar numa igreja, que você vai fazer parte de uma religião e que lá vai ter vários tipos de pessoas, honestas e desonestas, pessoas que andam corretamente e pessoas que não andam, pessoas que realmente buscam a Deus e pessoas que não buscam. Só que isso acontece em qualquer lugar. No seu local de trabalho vai ter gente que presta e gente que não presta. Então, assim, quando você não tem essa liberdade para poder raciocinar sobre isso, você é levado por esse tipo de conselho, digamos assim, né? Que o sobrinho do diabo velho lá ia colocar na cabeça do cara. Enfim, o cara resiste a várias situações. Por fim, o cara começa a prestar atenção na política. Aí o diabo velho fala, agora é a nossa oportunidade, porque agora é essa paixão dele pela política, porque aparentemente não tem nada de religioso nisso. Então, vamos aumentar essa paixão dele pela política. O que eu estou querendo dizer com isso? Usando esse exemplo. Abandone a política? Não, a gente precisa estar de olho, porque as decisões que interferem na nossa vida diretamente, elas vêm do Estado, vêm pelo Estado, vêm pela política, né? Embora a política seja fruto da cultura. Então, a gente precisa trabalhar aqui embaixo, mas a gente não pode esquecer lá de cima, né? Que são eles quem decidem as coisas. A gente precisa estar antenado, estar com os olhos abertos, sim. Mas com esse cuidado. Não tenha ídolos. Eu quero defender fulano de tal. Defenda. Reze por fulano de tal. Goste do fulano de tal. Mas não o trate como ídolo. Não coloque pessoas no lugar de Deus. Tá dado o recado? É isso, então. Um beijo para você. E a gente se encontra numa próxima. Antes, só lembrar que hoje tem SOS lá na NB News. O link já está aí embaixo, né, da entrevista que eu falei. Você já entra para assistir a entrevista. Deixa lá o seu like, seu comentário. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para você saber quando a gente está lá ao vivo. E assista o programa hoje às 22 horas, tá? Um beijo para você e até a próxima.